Professor titular na Universidade de Direito Civil, professor de Direito Internacional de São Paulo, autor de inúmeros livros, tem manual de Direito Civil, doutora Sarari, inclusive, o professor trouxe 2 livros que serão sorteados no final do evento. E o tema de hoje, a revisão judicial do contrato nas relações privadas. Lembrando que esta aula está sendo transmitida à distância. Na semana passada a transmissão era experimental e hoje o equipamento está todo em funcionamento. Num primeiro momento, o acesso foi disponibilizado a todos os juízes do Estado. Portanto, nós teremos perguntas também daqueles que estão acompanhando a aula pela intranet, pelo serviço da informática do nosso tribunal. Lembrando sempre que esse evento é um evento da Presidência do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça, da Escola Paulista da Magistratura e também com apoio da Associação Paulista dos Magistrados. Ontem, e os senhores devem estar acompanhando, o Tribunal disponibilizou mais um evento para os servidores e para os magistrados. Este evento, Aulas Magnas, agora também será disponibilizado com aula presencial às terças-feiras por hora na Barra Funda. E o tema que vai ser inaugural da Barra Funda na terça-feira, até para que nós não concorrêssemos com as aulas do João Mendes da sexta-feira, portanto as aulas lá às terças-feiras, é um tema extremamente novo, de uma lei nova, a lei das medidas cautelares, que será desenvolvida pelo professor Scaranci Fernandes, professor titular de Direito Processual Penal da Universidade de São Paulo. Essas inscrições foram abertas ontem. Nós temos lá na Barra Funda, no plenário 10, 240 lugares. Os servidores de outros lugares que quiserem estacionar o carro na Barra Funda, basta apresentar a credencial, portanto, de crachá. Aqueles que forem de carro poderão usar o estacionamento da Barra Funda. As inscrições foram abertas ontem. E aqueles que tiverem interesse, por favor, corram, porque das 240 vagas, já 135 já estão preenchidas. Logo, nós temos aí ainda vagas para hoje. A aula começa na terça-feira. Lei das medidas cautelares, professor Scaranci Fernandes, professor titular de processo penal da Universidade de São Paulo. Sem maiores delongas, eu passo a palavra ao meu querido Roberto Cines Lisboa, o tema revisão judicial do contrato nas relações privadas, e agradecendo a participação de todos os servidores e juízes para mais este evento do Tribunal de Justiça. Obrigado. Um bom dia a todos. Bom dia. Eu nem sei como falar, como expressar a minha emoção de estar aqui nessa casa. Sou promotor de justiça há 21 anos aqui em São Paulo e, obviamente, eu vivo nessa casa como membro do Ministério Público. Fui convocado para atuar durante 3 anos no Tribunal de Justiça de São Paulo, na 13ª Câmara Criminal, mas a emoção que se tem de estar nessa casa para ser ouvido por ela, não como profissional do direito, operador do direito, mas como professor, é realmente uma honra que não tem palavras. Poder Judiciário de São Paulo, Poder Judiciário que, sem sombra de dúvidas, representa o que há de melhor nesse país. Então nós temos que estar muito felizes e eu enalteço aqui a iniciativa da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, da Corregedoria Geral de Justiça e da Escola Paulista da Magistratura, através do meu colega, do meu amigo que está aqui representando as 3 entidades em conjunto na mesa, o professor juiz Gilson Delgado Miranda.
E também gostaria de parabenizar a iniciativa dos coordenadores, o desembargador Antônio Carlos Malheiros e o juiz José Maria Câmara Júnior. Eu tenho por hábito quebrar um pouco os protocolos. E eu não sei se, apesar de estar aqui na casa do Judiciário Paulista, eu poderia quebrar esses protocolos, professor Gilson. Então, eu agradeço. Gostaria de saber a técnica, se é possível usar o microfone sem fio. Porque pessoa que tem o nome de Senise Lisboa, o Lisboa todo mundo sabe de onde é que vem, não preciso nem explicar. O Senise, para quem não sabe, é tutti mafiosi, que os juízes que estão presentes não nos ouçam, nem os promotores, se houver algum vídeo em algum lugar, mafiosi do sul da Itália, o Senise. E ainda por cima tem o sangue de espanhol, o Figueiredo. Então imaginem os senhores, espanhol, italiano e português, não dá para a pessoa ficar parada, sentada protocolarmente. É muito complicado. Então, se vocês me permitirem, professor. Bem, sem sombra de dúvidas, é muito importante nós termos em mente, em primeiro lugar, para que serve o Poder Judiciário. Acho muito importante ter isso em mente, porque o Poder Judiciário ele acaba sendo não apenas uma espécie de bastião da última esperança das pessoas, como também acaba sendo uma espécie de filtro social daquilo que passa a ser considerado pela sociedade como justo e do que passa a ser considerado pela sociedade como injusto. Os senhores sabem melhor que ninguém que o direito ele não é justiça. Muitas vezes o direito ele é injusto, mas a sociedade elegeu um guardião para dizer o que seria em dado momento histórico, em dadas circunstâncias, justiça. Esse guardião é o Poder Judiciário brasileiro, no nosso caso, o Estado brasileiro. O que é que faz uma pessoa procurar o judiciário por causa de um problema seu particular? Sem nenhum desmerecimento às outras matérias e direitos, porque não é o caso aqui de ficarmos naquela rivinha estúpida que a minha matéria é melhor que a sua, etc. E se eu fizer isso, eu acho que eu vou perder. Porque eu sou convidado, e o professor Gilson, ele é de processo civil. Eu gostaria de dizer para vocês uma coisa. As pessoas elas têm problemas sempre envolvendo os grandes institutos fundamentais do direito. E os grandes institutos fundamentais do direito são contrato, família e propriedade. Todos os problemas que envolvem as pessoas, direta ou indiretamente, passam através dessas três grandes categorias históricas do direito. E essas três categorias históricas, elas têm um sentido muito forte para a existência das pessoas, não apenas por aquilo que elas são, mas pelo instrumento que elas se revelam para o aperfeiçoamento de cada um de nós. Por isso que se fala com os antigos que uma família bem aperfeiçoada é uma família que dará uma condição, teoricamente, melhor para a criança desenvolver. Por isso que se fala que um contrato bem elaborado é um contrato bom, porque ele tende a evitar uma proliferação de litígios. Por isso que se fala que a propriedade boa é aquela propriedade que passa a ser fruída e onde a pessoa passa realmente a se utilizar dela numa perspectiva não apenas individual, mas, quando possível, social. Então a ideologia de contrato, família e propriedade acaba envolvendo, sem sombra de dúvidas, o dia a dia de cada um de nós. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. A ideia de propriedade sugere, numa primeira concepção, a ideia de estabilidade, a ideia de segurança. A ideia de família sugere, numa primeira concepção, a ideia de desenvolvimento da personalidade. A ideia do contrato, numa primeira concepção, sugere uma ideia de previsibilidade.
Porque o contrato ele não é muitas vezes feito para aquele momento, mas ele é feito para o depois, não para aquele momento em que ele é concluído. Então, muitas vezes, ainda mais em uma sociedade como a nossa, onde existe um sistema de linha de crédito extremo, onde a chamada compra e venda à vista passa a ser não uma coisa inexistente, mas sem sombra de dúvidas apenas um coator, um coadjuvante nesse sistema contratual todo estabelecido, podemos dizer que a ideia de contrato envolve previsibilidade. Prever o quê? De que maneira as partes terão as suas necessidades supridas. Vamos esquecer partes. O direito é algo que é muito mais humano do que muitas vezes a teorética faz. As pessoas têm necessidades. Então, aquelas necessidades que as pessoas entendem que irão alcançar por força do contrato, ou no primeiro momento, ou posteriormente. Então, se uma pessoa realiza um contrato adquirindo um determinado bem à vista, não há muito que se falar em previsibilidade, a não ser aquilo que diz respeito quanto a, eventualmente, um vício redibitório da coisa. Isso é uma coisa que pode ser previsível. Mas quando a pessoa trabalha com a ideia de contrato, num sentido de previsibilidade, olhando para o futuro, como num contrato de financiamento imobiliário, o famoso contrato de mútuo federatício com marca de objeto de hipoteca, ufa, socorro, ou ainda o contrato de alienação fiduciária e garantia de bem imóvel, a pessoa ela está trabalhando com uma perspectiva a longo prazo, mas dentro de um sistema de segurança em que, de um lado, aquele que está pagando pelo imóvel sabe que irá receber, dentro de uma previsibilidade, dentro de um programa contratual, aquilo que o devedor se propõe. E, por outro lado, o devedor tem uma previsibilidade que, dentro da sua realidade, ele teria condições, quando celebra o contrato, de que poderá pagar todas as prestações. Mas não dá como ter previsibilidade real se a previsibilidade real ela é deturpada por falta de informação. As pessoas não conseguem prever aquilo que elas irão fazer se a previsibilidade está equivocada. Ninguém é mãe de nada, ninguém tem bola de cristal, mas as pessoas conseguem prever. Contratos existem não apenas para comercializar bens, existem, acima de tudo, para suprir necessidades humanas. Se nós voltarmos a humanizar as figuras jurídicas, nós passaremos a entender que, nesse sentido de coisas, a pessoa é o centro do direito e não os patrimônios. Aquilo que o direito civil contemporâneo fala em constitucionalização das relações privadas aqui no Brasil, num sentido de restabelecimento da pessoa como centro difuso de todas as coisas. Estou aqui me referindo a autores como Luiz Edson Fachin, Gustavo Tefedino, Antônio Junqueira Azevedo, dentre outros. Pode-se afirmar, então, que a ideia de contrato é uma ideia que tem que ser sempre acoplada às pessoas. Ora, e tem que ser assim. Falei que contrato, família e propriedade são os três institutos fundamentais de qualquer pessoa, para que esses institutos possam se operar como instrumentos vivos na vida delas. E isso existe porque as pessoas não vivem sós. Isso existe porque, na sociedade, temos que estabelecer aquela famosa sinergia social, porque o homem, já dizia Aristóteles, é um político zoólogo, mas não é apenas um ser eminentemente político. Mais do que isso, o homem, ao viver em sociedade, deve viver também com ética. O mesmo Aristóteles que tem o livro A Ética, tem o livro A Política. Quando se fala, então, na perspectiva de humanização das coisas, temos que pensar necessariamente, e agora acoplados à nossa realidade constitucional, aquilo que a Constituição estabelece. E a Constituição estabelece, nos seus 4 primeiros artigos, que são aplicados para todo o direito, não apenas constitucional, como infraconstitucional, vários princípios e valores que devem ser observados quando se trabalha
com pessoas. E ora, bolas caçarolas, o Poder Judiciário só trabalha com elas. Então, quando se trabalha com pessoas, o que deve ser feito? Artigo 1º, inciso 3º. Dentre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, nós temos cidadania, nós temos a livre iniciativa, temos a valorização do trabalho e temos a proteção da dignidade da pessoa humana. Proteger a dignidade da pessoa humana. Isso quer dizer que eu tenho que dar para a pessoa uma ideia de atributo social perante os outros. Eu tenho que valorizar essa pessoa por conta disso, porque dignidade é valor. Que valor eu atribuo? Dignitas para aquela pessoa. Ora, a ideia de dignidade só é complementada numa perspectiva constitucional, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, que tem 9 julgados sobre o caso, através da perspectiva do valor supremo da fraternidade, que se encontra no preâmbulo da Constituição, e que é objetivamente considerada de acordo com o artigo 3º, inciso 1º da Constituição. Dentre os objetivos da República Federativa do Brasil e da sociedade brasileira se encontra a solidariedade social. Solidarismo. Então, a perspectiva de qualquer negócio jurídico, já dizia o bom e velho Georges Tripet, em seu livro Aspecto Moral das Obrigações, poderia ser dada num aspecto contemporâneo no seguinte sentido: tudo que envolve patrimônio não deve ser visto apenas sob a perspectiva econômica, mas sob o seu aspecto moral. E olha, Tripet já foi há algum tempinho, né? E nessa perspectiva moral que já se falava desde o século XVII, do século XVIII, do século XIX, nós temos que trabalhar com a perspectiva moral de entendermos por que existem alguns institutos jurídicos. Por que o bem de família é empenhorável? Por conta disso, do aspecto moral das obrigações. Claro que é um absurdo o credor não receber o dinheiro, mas se a pessoa só tem aquele bem para morar, aquele barraquinho, aquela casinha, por um aspecto moral das obrigações, a pessoa tem que ser ali preservada. A isso, na Pontifícia Universidade Católica, o professor Gilson sabe disso, há um núcleo de pesquisa que é coordenado pelo professor Wagner Valera, que é o primeiro professor titular de Direitos Humanos do Brasil, e pelo professor livre-docente Ricardo Sayeg, de Direito Econômico. Eles denominam isso de capitalismo humanista. Essa ideia de solidarismo, de solidariedade, então envolve uma perspectiva nova, um repensar que toda a doutrina contemporânea do direito civil tem proclamado: se tem que colocar a pessoa no centro difuso de todas as coisas, e não os patrimônios. Os patrimônios existem para as pessoas, não as pessoas para os patrimônios. Assim como o Estado existe para servir as pessoas, não para se servir delas. É indispensável termos esse sentido de humanização para trabalharmos com institutos que servem não o Estado, mas servem as pessoas. E contrato, família e propriedade são institutos que servem as pessoas e não o Estado. Então, dentro dessa perspectiva, é que eu estou me propondo a falar com vocês hoje sobre revisão judicial dos contratos. E me propondo a falar com vocês hoje sobre isso, para que nós possamos entender qual que é o real sentido de revisão judicial dos contratos e como tentar pragmatizar isso. Ninguém tem a fórmula mágica. Se eu tivesse a fórmula mágica, eu viraria talvez um Einstein. Mas nós temos que pensar nessas novidades que não são tão novas assim, mas que infelizmente o formalismo exacerbado, a teorética jurídica, a burocracia dos órgãos públicos acabou fazendo com que essas coisas ficassem um pouco marginalizadas, um pouco deixadas em segundo plano. Eu vou aqui para trás por causa da caixa. Bem, a ideia de revisão judicial do contrato é uma ideia bastante antiga. Muito embora vários autores digam com razão que essa ideia se encontra indiciariamente nos direitos grego e romano,
não se pode afirmar que do jeito que nós entendemos hoje a revisão judicial dos contratos seja dessa maneira. Mas a ideia é a seguinte: pacta sunt servanda, princípio da autonomia da vontade. Os pactos servem para ser cumpridos. E aqui pouco importa se os pactos são efetivamente contratos no sentido romano da palavra, ou se são contratos no sentido contemporâneo da palavra. É que no direito romano, pacta tinha o sentido de contrato do jeito que a gente conhece hoje, e tinha o sentido de pacta como contrato que não pode ser reclamado perante o juiz se houver descumprimento. Um tinha o nome de pacta nuda, o outro de pacta vestita. Pacta nuda, dizia o romano, não gera obrigações. Obrigácio só se pode reclamar através de áxio, no tribunal. O outro, pacta vestita, este gera obrigações civis, gera obrigácio, se pode reclamar perante o juiz. Hoje em dia não temos mais essa ideologia. Mas para o romano pouco importava se a pacta podia ser reclamada perante o juiz ou não. Vejam vocês curioso. O romano dizia: pacta sunt servanda. Qualquer acordo, ainda que meramente moral, gera obrigações. Dentro dessa perspectiva de que qualquer acordo, ainda que meramente moral, gera obrigações, é que se criou o princípio da autonomia da vontade, do jeito antigo da palavra. E a ideia de pacta sunt servanda era uma ideia que servia para se manter aquilo que no direito hoje nós denominamos de princípio da conservação do negócio jurídico. Ou seja, o negócio, no princípio, ele é intangível. É isso que nós falamos hoje em dia. Mas, diziam os romanos, isso se encontra em algumas passagens de Sêneca e de Cícero: se houver alteração das circunstâncias, cabe revisão. A ideia do romano era presa em alguns casos, e o mais frequente deles era o caso do advogado, que era contratado por um cliente para comparecer perante o tribunal ou perante o pretor, mas não conseguia ali comparecer porque tinha algum problema inesperado em sua família, como morte, como doença. A previsibilidade contratual que existia entre o advogado e o cliente é que o advogado iria à audiência, mas o fato do advogado não ir à audiência gerou não apenas uma quebra de expectativa para aquele cliente, mas eventualmente até um prejuízo. Dentro dessa perspectiva é que Sêneca e Cícero construíram uma ideologia. Alterou-se a circunstância do contrato. Contrato é previsibilidade. Qual que era a previsibilidade deles? Doutor, o senhor vai na audiência tal dia? Eu vou, pode ficar sossegado. Aí morre o filho do doutor. O doutor não vai na audiência. Isso se chama alteração de circunstância. Essa alteração de circunstância que não é programada é que gerou a ideia da cláusula rebus sic stantibus. Só que não existia em Roma a cláusula rebus sic stantibus do jeito que a gente entende hoje. As alterações de circunstâncias, elas são frequentes para se autorizar a revisão judicial do contrato por outros motivos, que não sejam a nulidade ou a anulação. Eu posso ter, na verdade, contemporaneamente falando, duas maneiras de revisão judicial dos contratos. A revisão judicial dos contratos por circunstâncias concomitantes à época da celebração, e a revisão judicial dos contratos por circunstâncias posteriores à época da contratação. A revisão judicial do contrato por circunstâncias concomitantes à época da contratação se dá em virtude de incapacidade absoluta ou relativa, falta dos demais pressupostos do negócio jurídico, ou ainda por defeito da manifestação da vontade. Então, nesses casos, eu tenho a chamada revisão clássica de um contrato. A revisão por nulidade, pressupostos legais, agentes capazes, objeto lícito, forma prescrita ou não proibida na lei. Artigo 104 do Código Civil.
Mas eu também tenho as circunstâncias decorrentes de defeitos da manifestação da vontade, os vícios de consentimento, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, e os vícios sociais, simulação, fraude contra credores e fraude à lei. Então, por esses motivos, a revisão judicial ela acaba operando por fatores que existem na época da celebração do contrato. Aí nós temos como consequência, como sanção civil, a nulidade absoluta ou relativa, ou ainda a anulação, e os efeitos correspondentes da sentença judicial que desconstitui o contrato nessas hipóteses. Efeitos ex tunc para os casos de nulidade, ex nunc para os casos de nulidade relativa e de anulação. Pois bem, essa revisão judicial não é a que normalmente chama a atenção das pessoas hoje em dia, porque essa é muito clássica, essa é antigona, essa é aquela que o aluno aprende no primeiro ano da faculdade. Tudo bem que no primeiro ano da faculdade a gente é meio, o que é que eu estou fazendo aqui, né? E não entende quase nada, parece que o professor está falando grego para a gente. Mas a gente acaba aprendendo. Ao passo que a revisão judicial do contrato, a gente acaba aprendendo, na verdade, muito mais no sentido prático das coisas do que no sentido teorético. Mas existe uma base teórica para ela. E essa base teórica foi construída a partir da ideia de alteração das circunstâncias do direito romano. Apenas no direito canônico é que nós tivemos realmente o ideário da cláusula rebus mais próximo ao que entendemos hoje no Brasil. No direito canônico, nós tivemos, a partir dos estudos dos glosadores e a partir dos estudos de Tomás de Aquino e Santo Agostinho, várias colocações sobre a ideia de alteração das circunstâncias para fins de revisão dos contratos. Mas a ideia de modificação por alterações econômicas de circunstâncias, que começou com Tomás de Aquino, apenas deu força de verdade no século XVII, através dos pós-glosadores do cardeal De Luca e de um outro autor chamado Montica. Aí começa o estudo mais do jeito que a gente conhece hoje em dia. E aí vem a primeira observação. O direito brasileiro, por razões históricas e de opção, acabou adotando um alinhamento que hoje não serve, e eu vou procurar demonstrar para os senhores, de que cláusula rebus, teoria da imprevisão e onerosidade excessiva são a mesma coisa. E não são. O motivo histórico que elas surgiram e o ambiente delas é diferente, não apenas quanto a razões históricas, mas também quanto a características e a regime jurídico consequente, mesmo em nosso direito. Mas, Senise, o que é essa alteração da circunstância econômica? Se houver um fato não previsto pelas partes na época da celebração do contrato, esse fato pode modificar a situação pessoal de uma ou de ambas as partes, ou mesmo a situação patrimonial de uma ou de ambas as partes. Quando eu tenho essa alteração de circunstâncias, eu tenho que estabelecer então qual que é o motivo dessa alteração de circunstâncias para saber como revisionar o contrato. Assim, no direito canônico, cláusula rebus se destinava para as alterações de circunstâncias não econômicas em geral e para o contrato de arrendamento agrícola. Tinha historicamente, portanto, um perfil específico. A cláusula rebus sextantibus fazia com que o juiz pudesse revisar o contrato para garantir que a vontade originária das partes se mantivesse. Daí porque haveria a revisão.
Então ela servia justamente para assegurar a pacta sunt servanda. Por conta disso, no contrato de arrendamento agrário, a ideologia era a de que o arrendante cede a terra para ser explorada pelo arrendatário. E o arrendatário, em troca, deve pagar para o arrendante um valor correspondente, que naquela época era muito mais fixado nos próprios rendimentos da terra do que em dinheiro. Porque o dinheiro existia, mas não existia lastro de dinheiro com grande profusão como temos hoje em dia. Então era bastante comum que a negociação se desse em torno da colheita. E com relação à colheita, quando o contrato não fosse aleatório, eu tinha um contrato comutativo normal de colheita. E aí é que tinha um problema. Porque se a parte não assumisse o risco além do risco normal de qualquer contratação, eu tinha um equilíbrio que tinha que ser mantido. O arrendatário pagava pela colheita a partir da exploração da terra. O arrendante recebia isso. Esse pagamento tinha o nome de preço ou corvéia. A corvéia era paga não apenas em valor em dinheiro, como falei, mas muitas vezes em valor de percentual de colheita, em peso, em quantidade. Mas a colheita muitas vezes não oportunizava a quantidade desejada. Contrato não instantâneo, contrato de execução continuada, percebam os senhores. Contrato, então, que gera prestações e contraprestações. Ora, bolas, caçarolas. Quando a colheita não dava certo e o contrato não era contrato aleatório, mas era contrato comutativo, como resolver o problema? O direito canônico resgatou também para essa questão econômica a ideologia da alteração das circunstâncias e adaptou dizendo o seguinte: na cláusula verbos, se houver alteração de circunstâncias que não constitua força maior, o direito canônico era assim. Então presta atenção nisso. Esse dado é importantíssimo para entender a teoria da previsão. Que não constitua força maior e que não constitua caso fortuito, e aí não se incluía o fato de terceiro como caso fortuito, atenção para esse detalhe, caberia a revisão judicial do contrato. Ou seja, a cláusula verbos da Idade Média não pode ser aplicada em caso fortuito ou força maior. Está claro isso? Segundo momento, segunda grande teoria das três grandes. Vamos falar sobre uma das filhinhas da cláusula verbos. Período entre guerras. A Europa e todo o seu parque fabril destruído pela Primeira Guerra Mundial. Dívidas bancárias altíssimas contraídas pelas fábricas, pelas organizações para desenvolvimento de suas atividades econômicas. Estados quebrados por conta dos investimentos de guerra, produção de armas, confecção de armas, utilização de armas. Cidades destruídas, prestações de contratos bancários ainda em vigor. Surge nesse período, por força da criação dos juízes, criação pretoriana, mais uma vez, a ideologia de se revisar o contrato por alteração das circunstâncias. Os juízes europeus se baseiam, os franceses, os italianos, os alemães em especial, se baseiam na ideia de alteração de circunstâncias, que foi muito disseminada a partir de Tomás de Aquino, do Cardeal de Luca e de Montica. E trabalham com a ideia de teoria da imprevisão, presos a um ideário de um dos pais do direito internacional público moderno, Hugo Grossus, que tem uma obra clássica chamada Tratado da Guerra e da Paz. No Tratado da Guerra e da Paz, Hugo Grossus fala que guerras, guerrilhas, insurreições são casos típicos que se enquadram juridicamente como força maior, porque as consequências dessas medidas
superam a força humana. Essa é a ideologia do direito internacional público moderno. Chegam juízes europeus e falam: as empresas quebraram por causa das guerras, vamos nos valer de Hugo Grossos. O Hugo Grossos fala que é força maior. Então não vamos ficar aqui discutindo se cabe ou não cabe em força maior a cláusula rebus. Vamos criar uma outra teoria. Pela simples alteração das circunstâncias decorrentes de um fato extraordinário e imprevisível para as partes na época da contratação, vamos autorizar a revisão judicial dos contratos. E assim se fez a revisão judicial de inúmeros contratos na Europa por conta disso. Atenção para o detalhe: cláusula rebus na Idade Média, não cabe aplicação dela, não cabe revisão judicial em força maior em caso fortuito. Teoria da imprevisão no período de guerras é criada por causa da força maior e do caso fortuito. Isso é importantíssimo para... Por quê? Aula de história, isso aqui não era um encontro para a gente discutir direito, a aplicação prática do direito. Vocês me dão mais 5 minutinhos que aí eu explico por quê? Pode ser? Vamos falar da netinha da cláusula rebus. Teoria da onerosidade excessiva. Momento histórico: 1939, Segunda Guerra Mundial. Preocupação: o Duce, Benito Mussolini, preocupado em acontecer com as empresas italianas depois da Segunda Guerra, o mesmo que tinha acontecido depois da Primeira. Ao ele determinar que fosse elaborado o novo Código Civil Italiano, que acabou resultando no Código Civil Italiano de 1942, determina: temos que colocar uma cláusula que permita a revisão judicial dos contratos para que as empresas não quebrem. Preocupação com a ordem econômica italiana. O Código Civil Italiano de 42 coloca a cláusula a qual dá o nome de onerosidade excessiva. Ideário da construção da onerosidade excessiva. Não se preocupa a onerosidade excessiva se eu tenho um problema de força maior ou de caso fortuito. Se eu tenho um fato extraordinário ou não, como é a preocupação da teoria da imprevisão. E a força maior e o caso fortuito são fatos extraordinários para a teoria da imprevisão. Na teoria da onerosidade excessiva, o que se preocupa, a grande preocupação, é outra. É a alteração da base do negócio jurídico. A pura e simples alteração inesperada do negócio jurídico, imprevisível do negócio jurídico, já autoriza a revisão judicial. Como dizem os administrativistas, a alteração da equação econômico-financeira do negócio. Se eu tenho alteração da equação econômico-financeira do negócio, eu tenho direito à revisão judicial do contrato. Basta que essa alteração não seja previsível na época da contratação. Então, quem contrata dólar para receber depois de alguns dias, não pode invocar essa revisão, porque era da previsão que fosse um negócio sujeito a preço fixado no futuro, ou a preço arbitrado por terceiro, vamos supor. Mas quem prevê com o preço direitinho, com as obrigações pactuadas da forma previsível, e essa previsão foge porque o programa contratual não é observado por um outro fato que não é imputado às partes, tem o direito à revisão. Assim, sem ficar falando aqui de Horkheimer, sem ficar falando de Karl Lagerfeld, sem ficar falando dos outros autores que falam sobre as inúmeras teorias revisionistas que existem, sem sombra de dúvidas, estas três constituem um grande grupo histórico e distintivo que para nós hoje interessa. A alteração das circunstâncias cabe revisão. Como? Se a cláusula rebus não admite historicamente a revisão por caso fortuito ou força maior, por que no direito brasileiro boa parte da doutrina e da jurisprudência equiparam cláusula rebus e teoria da imprevisão? Isso está falando, sem dizer, totalmente furado. Alguém pode pensar assim. Aí vem um outro e fala: Sanese, se a teoria da imprevisão diz respeito a um fato extraordinário e a onerosidade excessiva do Código Civil fala de fato extraordinário e imprevisível, isso tudo que você está falando está furado.
Sinto lhes dizer, não está. Porque vejam só o que tem que acontecer. O juiz, para revisar o contrato, reconhecendo a alteração das circunstâncias, ele só pode fazê-lo se estiverem presentes os pressupostos da revisão. E a alteração de circunstância, pura e simplesmente, pode não ser motivo para a revisão. A alteração da circunstância tem que ser relevante para modificar o negócio jurídico. Aquilo que resultará dele para as partes. Orlando Gomes, que é, sem sombra de dúvidas, o grande inspirador dos artigos 478 a 480 do Código Civil Brasileiro, porque o 478, 479 e 480 do Código Civil praticamente transcrevem o projeto Orlando Gomes de Código Civil, que a Revolução 64 decapitou, o projeto, não Orlando Gomes. Até mesmo porque a Revolução 64 não decapitava, pelo que eu sei, né? Não era esse tipo de termo. O Orlando Gomes, ele, em seu livro Contratos, que é um clássico, é um dos melhores livros de contratos já escrito por um civilista brasileiro, indiscutivelmente, ele procura aglutinar propositadamente, não porque ele desconhecesse os motivos históricos, como falando dos senhores, seria ridículo falar uma coisa dessas. Ele procurou aglutinar os três institutos como se fossem um só. Por isso que quando você lê o 478 do Código Civil, eu não sei se há condições de colocarmos. Eu acabei colocando, professor Gilson, os nossos amigos aqui da técnica numa gelada. Eu falei, eu não sou jurássico, só vou falar, não vou com PowerPoint, mas cheguei aqui e falei, olha, será que dá? É aquela história, né? Aí começa a pessoa a ficar folgada, né? Mas eles têm sido bastante razoáveis, muito gentis. Né? Então, o 478 do Código Civil começa dizendo da resolução do contrato por onerosidade excessiva. E é inspirado no Código Civil Italiano de 42. O próprio Orlando Gomes fala isso, tá? O que diz o 478 do Código Civil? Temos que levantar um pouco mais para cima. Vamos lá? Não, é o contrário. Ok. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, alguém pode falar, isso é onerosidade excessiva. Pode ser qualquer uma das três. É aí que está o ponto. A gente ficou muito preso a rótulos, a totens. Onerosidade excessiva é a teoria da onerosidade excessiva. Quem falou? Na cláusula rebus era essa mesma ideologia. A prestação deve ser excessivamente onerosa. Na teoria da imprevisão era essa mesma ideologia. A prestação deve ser excessivamente onerosa. Esse não é o critério que estabelece o requisito para a revisão judicial. Porque esse critério é comum para as três. Tem que ter prestação excessivamente onerosa para poder viver o contrato. Mas não quer dizer que excessivamente onerosa só é onerosidade excessiva. Continua o 478. Com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, a rigor é tudo totens. Mas quando você chega no imprevisível, faça-se uma ideia de que a ideia da imprevisibilidade só seria a teoria da imprevisão. E eu falo isso para os senhores porque na década de 80 a jurisprudência brasileira se recusava a rever contratos de financiamento imobiliário sob a fundamentação de que a inflação é previsível, e a inflação era altíssima naquela época. Há inúmeros julgados nesse sentido. Como a inflação é previsível, não cabe revisão. E isso eles falavam não com base na teoria da onerosidade excessiva, que é a última. Eles falavam, aqui no Brasil, se aplicava a teoria da imprevisão e cláusula rebus. Eles falavam com base na teoria da imprevisão. E o curioso é que a ideia de que a inflação é previsível acabou gerando essa insatisfação, com um grande número de demandas sendo rejeitadas pelo Poder Judiciário.
E as pessoas, usuários, só conseguiam então manter a contratação através de repactuação com o agente financeiro. Por isso que na década de 80 tivemos o fenômeno dos financiamentos que na prática não duraram 20 anos, mas duraram até 40. Por conta desse fator. Porque a inflação realmente não é um elemento imprevisível numa sociedade inflacionária como era naquele tempo. Só que a inflação era de tal monta que às vezes tinha uma oscilação muito grande de períodos para períodos do ano. Basta lembrarmos que no último mês do governo Sarney a inflação chegou a 83% em 30 dias. Ou seja, o dinheiro seu que você recebia na sua conta já não valia nada no final do mês. No final do mês. Então, por conta disso, nós tivemos esses probleminhas. Mas aí vem a questão: poderá o devedor pedir a resolução do contrato? Os efeitos da sentença retroagirão à data da citação. Até aí, vão retroagir a data da citação, os efeitos da sentença são não são ex tunc, não vão à data do negócio. Até aí, falar que o devedor pode pedir a resolução do contrato é uma saída diferente. Porque quando o Orlando Gomes fez o projeto, não existia entre nós, com tanta força, o princípio da conservação do negócio. O Orlando Gomes já defendia o princípio da conservação do negócio. Mas ele sabia que isso era uma coisa complicada para pegar. O juiz modificar o contrato e ainda assim o contrato ser mantido. Por isso que ele fez a redação da resolução. E ele fala sobre isso num livro dele chamado Raízes Históricas do Direito Civil Brasileiro, que é um livro que foi publicado recentemente pela Martins Fontes. Ele explica que a revisão judicial de contratos é imprescindível e que o ideal seria a conservação do negócio. Mas a saída normal da sociedade brasileira para aquele tempo, década de 60, era a resolução. Apenas lembrando, não tínhamos correção monetária no Brasil na década de 60. Perceberam como é outro ambiente? Não dá para você comparar uma coisa com a outra. É totalmente diferente. Aí vem o Código Civil Novo, que é um bom código. Eu não acho o Código Civil ruim, como muitos falam por aí. É um código muito bom, um código feito para a sociedade industrial, um código que é bem mais avançado que o excelente código do Claus Bevilacqua. O pessoal critica o código do Claus Bevilacqua, mas foi o código que inspirou o Código Civil chinês. Eu acho que se o código do Claus Bevilacqua fosse ruim, inspirava o pessoal da outra parte do mundo que representa um sexto da população mundial. Né? O Código Civil Miguel Galo é muito bom. O que tem de problema é que o Congresso deixou esse código adormecido, sem discussão e atualização necessária, por décadas, não por anos. O projeto 634B de 73 ficou praticamente parado até quando o presidente Fernando Henrique Cardoso, na campanha do seu segundo mandato, prometeu na campanha que iria aprovar o novo Código Civil. E aí ele foi aprovado a toque de caixa, sem as revisões necessárias, que o digam nós, operadores do direito, quando trabalhamos, por exemplo, com direito de família. Olha, a redação do código é para se extinguir o negócio, no 478, não para conservá-lo. Mas possibilita a conservação do negócio, porque o Orlando Gomes se preocupava com isso, no 479, de uma maneira que na prática não era executada pelos tribunais e que também fica meio estranho ser executada. Seria possível, é possível, está na lei, se deve conservar, beleza, vamos conservar. Mas o 479 diz o seguinte: a resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Então o réu tem que se oferecer a modificar o contrato, o que é fora da nossa realidade brasileira. Por quê? Porque o código deixou o texto dessa forma, mas o código mesmo, esse código lá atrás, no 421, fala em função social do contrato, e no 422 fala em boa-fé. Então esse próprio código, ele retira esse artigo da prática, dizendo para o juiz: juiz, veja a situação e corrija.
em razão da função social do contrato. Há outros mecanismos do próprio Código para isso. No direito das obrigações, o artigo 392 possibilita a revisão judicial do cumprimento da obrigação, se essa obrigação se torna excessivamente onerosa para o devedor. Então, há mecanismos para se fazer a revisão sem 479, que na prática, convenhamos, não teria uma grande aplicabilidade. Agora a pergunta é: o Código Civil adotou, afinal de contas, que teoria? A cláusula rebus, a imprevisão ou a onerosidade excessiva? E por que isso é importante? Porque hoje nós temos um código que é o de defesa do consumidor. E no Código de Defesa do Consumidor não existe discussão nenhuma sobre isso, porque o artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor é por demais claro em dizer que a revisão judicial do contrato de consumo é um direito básico do consumidor, quando houver alteração das circunstâncias. Ou seja, quando a prestação exigida do consumidor se tornar manifestamente onerosa para ele. Então, no Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma puríssima teoria da onerosidade excessiva. Não há discussão nenhuma. A discussão que a doutrina lançou, a doutrina pós-Código de 2002, por conta do 478, se deve ao fato de que, numa interpretação histórica, o Orlando Gomes, quando fez o Código, o projeto, e esse artigo é do projeto de Orlando Gomes, ele o fez para a teoria da imprevisão, não para a onerosidade excessiva. Na teoria da onerosidade excessiva, não preciso provar um fator extraordinário. Basta demonstrar que houve alteração interna das circunstâncias. Interna, não externa. Perceberam a diferença? O fator extraordinário do 478 é o grande dificultador da aplicação da teoria da onerosidade excessiva em sua questão pura. Puramente falando, na onerosidade excessiva, basta se demonstrar a modificação da equação econômico-financeira. É de uma felicidade ímpar essa expressão que vem da doutrina do direito administrativo. Alterou a equação econômico-financeira planejada pelas partes, alterou o problema do contrato. Já dizia o italiano Enzo Rocco. Alterou o problema do contrato, eu posso revisar o contrato. Para quê? Para que o contrato possa ser honrado de acordo com aquela previsibilidade que as partes tinham inicialmente. Dentro dessa perspectiva de coisas, passa a ter sentido a importância da onerosidade excessiva entre nós. Porque na teoria da imprevisão eu tenho que provar o fato extraordinário para as partes. Então, quando eu vejo um contrato na minha promotoria, eu trabalho com inquérito civil e ação civil pública. Eu procuro ver esse contrato no sentido de modificação da equação econômico-financeira. Mas não posso só ver no sentido matemático, eu tenho que ver também no sentido de humanização, como falei para os senhores ministros, porque eu tenho que fazer com que a pessoa saiba pagar a conta. E aí tem um grande problema super contemporâneo entre nós, o problema do superendividamento. Já que falamos em super, porque muitas vezes o juiz tem como modificar o contrato comportando a situação pessoal do devedor, porque o contrato sofreu alterações de circunstâncias objetivas. Então eu tive alteração da prestação porque eu tive a forte dolarização dos contratos de arrendamento mercantil, como tivemos aqui no Brasil há alguns anos atrás. Por exemplo, o juiz tem plenas condições de aplicar onerosidade excessiva. Não precisa nem discutir se é fato notório ou não a queda inesperada do dólar, se é fator extraordinário. Isso já fica relegado na onerosidade excessiva. Eu tive modificação da base negocial, objetivamente falando. Mas e se a pessoa se torna superendividada, não porque o contrato sofreu alteração da base, mas porque eu tive uma alteração circunstancial pessoal? O que venhamos e convenhamos pode ser comum e muito comum na sociedade de consumo como a nossa.
O brasileiro se encontra entre os 3 maiores povos que se utilizam de internet no comércio eletrônico. O Orkut chegou a ser utilizado como rede social mais aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Além disso, apesar de historicamente e culturalmente nós sermos europeus, a nossa cultura tornou-se norte-americana dentro de uma política de welfare state, venhamos e convenhamos. Então a política nossa hoje em dia é do McDonald's e da Coca-Cola. O norte-americano consome muito mais do que o europeu. E nós consumimos muito mais que o europeu, porque nós nos acabamos inspirando sociologicamente no modelo do estilo de vida norte-americano. Modificamos então a nossa raiz histórica nesse sentido. A influência que temos com relação a comércio é muito grande, porque diariamente somos bombardeados por publicidade eletrônica, pelos meios de comunicação em geral e por oferta pura e simples, ou ainda simples proposta, de maneira tal que somos convencidos a adquirir o que realmente não necessitamos, porque nós pensamos que necessitamos. O Zygmunt Bauman, que é um dos maiores autores da ciência política contemporânea, tem um livro chamado Vida para Consumo. Eu vira e mexe falo desse livro, porque Bauman, além de ter uma leitura agradável, não é aquela leitura do cara que você fala, o que esse cara está querendo dizer? É uma leitura muito fácil, dá para você ler no final de semana, como lazer, dá para você ler, por que pareça. O Bauman ele tem um livro chamado Vida para Consumo, e que na tradução para o português exprime justamente a ideia do autor do livro. Vida para Consumo, as pessoas transformadas em mercadorias. Esse livro tem traduzido para o português, é facilmente encontrado, tá? Na Cultura, na Saraiva. Bom, as pessoas elas são formatadas na atual sociedade para mais ter do que para ser. Isso faz com que as pessoas estejam numa ideia de que poderão alcançar a felicidade, como diz o filósofo Gilles Lipovetsky, francês, um dos grandes filósofos franceses da atualidade, que a pessoa possa atingir a felicidade através do hiperconsumo. E o hiperconsumo faz com que elas não tenham a educação de controle financeiro que elas devem de ter, ou porque têm, mas acabam se descontrolando, ou porque não têm educação nenhuma para isso, ou por simplesmente porque se arriscam, achando que conseguirão, esperando que caia uma espécie de tesouro sobre a sua cabeça para que pague as contas. E o Poder Judiciário brasileiro, como os demais órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem se preocupado com isso bastante. No Rio Grande do Sul tivemos já experiências quanto a câmaras de superendividamento. Aqui em São Paulo, pelo que eu sei, está sendo iniciada uma experiência nesse sentido, que inclusive está envolvendo o juiz, o Ricardo Andreucci, não é o Ricardo Andreucci, não é? Aquele que era do juizados especiais. Oi? Que mente. O Andreucci é promotor, é verdade. Ricardo Mente. Em Brasília, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro também estão começando a ser desenvolvidas experiências nisso. Por quê? Porque eu tenho um outro problema que ainda não está aqui na preocupação do legislador. O legislador preocupou-se com a tradição da alteração econômica da equação financeira. Mas nós temos o problema da alteração das circunstâncias pessoais do indivíduo. E a sociedade capitalista tem que ser humanista, porque ela é feita para servir as pessoas. Eu não posso, logicamente, permitir que caloteiros se proliferem no mercado e que eles ganhem prêmio por serem caloteiros. Mas eu tenho que criar mecanismos para que eu tenha renegociações, repactuações compatíveis de dívida, para que aquela pessoa que está no fundo do poço possa ser aos poucos resgatada. Porque, como diz o Bauman, se essa pessoa não é tratada como pessoa, e a sociedade de consumo não a trata como pessoa, é tratada pelos fornecedores como mercadoria. Como nós trabalhamos no supermercado, quando escolhemos o que vamos comprar e o que não vamos comprar.
E aí, pura e simplesmente, pensamos da seguinte maneira: vou levar qual marca de macarrão? O fornecedor, por razões que não são culpa do fornecedor, porque a sociedade de massa é gigantesca, a quantidade de consumidores é muito grande, acabou coisificando pessoas, porque passa a nos tratar por aquilo que temos em nossa conta corrente, pelo nosso limite de crédito, pelo nosso perfil financeiro. Se o nosso nome está no cadastro de maus pagadores, ou se agora está no cadastro positivo. Sobre esse tipo de situação, é importantíssimo que o Judiciário, assim como os demais órgãos de defesa do consumidor, trabalhem no sentido de promover revisões amigáveis de contratação. É imprescindível para que essas pessoas não sejam jogadas no lixo, para que elas possam ser resgatadas socialmente, porque a nossa sociedade é criada hoje em dia para que as pessoas mais tenham do que sejam. Então, para terminar a minha exposição, o horário acho que já está encerrado, entendeu? Tá bom? Eu gostaria apenas de dizer o seguinte: no Código de Defesa do Consumidor, a teoria revisionista adotada é a teoria da onerosidade excessiva pura, é a da base objetiva do contrato. No Código Civil, infelizmente, o 478, como foi elaborado numa época típica de teoria da imprevisão, trabalha com fato extraordinário. Mas isso para os contratos bilaterais. Porque para os contratos unilaterais, no artigo 480, não há nenhuma referência ao fato extraordinário. Se os senhores abrirem o 480, ali diz o seguinte: se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Orlando Gomes era um gênio. Por que o 480? Por causa dos contratos de empréstimo. Ele era genial. O aluno me pergunta: professor, qual é o melhor curso de direito civil que o senhor considera? Na minha opinião, no século XX, curso em sua totalidade, ninguém foi tão genial como Orlando Gomes no Brasil, na minha opinião. Os grandes autores, posso dizer para os senhores, famosos, eu li todos. Como Orlando Gomes, porque Orlando Gomes ele falava na década de 60 aquilo que só se tornou preocupação da comunidade jurídica de fato nas décadas de 80 e 90. Ele tinha um tino para as coisas impressionante. E por isso que esse bom baiano conseguiu, numa época em que apenas São Paulo e Rio de Janeiro achavam que tinham direito, ser reconhecido em São Paulo, no Rio de Janeiro e em todo o país. O 480 é uma excelente válvula de escape, tanto para a revisão judicial por base objetiva, como para a revisão judicial por circunstâncias pessoais, superendividamento. É aí que eu queria fechar a palestra de hoje. Porque ele fala que, mudem aqui, o consumidor poderá pleitear que sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Juiz, eu estou me transformando em superendividado, por isso que eu não estou mais pagar as contas. Por favor, reduza a prestação, estica o contrato. Os contratos unilaterais, gente. Os contratos de empréstimo são unilaterais. Os contratos bancários são unilaterais. Perceberam a importância do Orlando Gomes agora? No 480? Então, muito embora se possa criticar o fato do Código Civil Novo não ter atualizado a redação do 478, gerando essa perplexidade na doutrina brasileira, se seria a teoria da onerosidade excessiva ou seria a teoria da imprevisão por causa do acontecimento extraordinário, sem sombra de dúvidas, o Orlando Gomes já tinha dado, na década de 60, o
o caminho das pedras para nós. Então, se é que eu posso, como homenageado estar aqui hoje com vocês, como falei no início, dar alguma espécie de sugestão, fica aqui a sugestão de nos valermos muito mais do artigo 480 do Código Civil, numa perspectiva não apenas de revisão da base objetiva do contrato, como também da base subjetiva do contrato, possibilitando-se a repactuação para se evitar e para se solucionar problemas de superendividamento. Eu agradeço a paciência de todos. Muito obrigado. Vamos intervenção exemplar do socialismo. Imaginávamos que realmente traria essa profundidade sobre o tema, muita lucidez, que eu todos aproveitaram muito os servidores e juízes. Sem maiores demandas, passaremos às questões, às perguntas, inclusive lembrando que o socialismo gentilmente trouxe 2 volumes do seu manual, que serão sorteados: Manual de Direito Civil da Saraiva, Contratos e Direito de Família e Sucessões. Faremos o sorteio eletrônico como de costume. Perguntas do auditório. Eu gostaria de tirar suas dúvidas do socialismo. Não fiquem tímidos. Bom, primeiramente eu quero mandar um abraço para o desembargador Cláudio Soares Levada, pessoa que estimo muito, né? E o desembargador, ele é um estudioso de direito civil, doutor em direito civil pela Universidade de São Paulo. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui: ninguém tem soluções definitivas para tudo, né? O que eu vejo é que nós somos aplicadores do direito, não apenas da lei. É que a lei é a forma máxima de expressão do direito brasileiro. Então, eu não gosto muito quando eu vejo algum tipo de posição, não apenas de juiz, mas também de promotor, de advogado, de procurador, que fuja desse ideário de que a lei é a forma máxima de expressão. Nós não estamos no modelo norte-americano para criar um direito consuetudinário. Então eu só posso ter o chamado costume, né, que não seja contra a legem. O secundum legem e o praeter legem, tudo bem. Agora o contra a legem não dá.
Agora, eu posso trabalhar com outras estruturas jurídicas que são muito importantes, talvez, para resolver um problema como esse. A pessoa contrai uma dívida, fruto de um contrato de execução continuada, e de repente ela perde o emprego. Sim, maneiras de trabalhar com isso. Uma das leis que às vezes acaba sendo esquecida por todos nós é a lei de introdução ao Código Civil, cujo nome agora mudou, como se mudasse o nome de um rótulo de um pacote de batatas fritas, tornasse esse pacote de batatas fritas um pacote de amendoim. Então agora o nome é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Só mudou isso, por essa lei mudou. E o artigo 5º da lei fala que o juiz, ao aplicar a lei, aplicará segundo os fins sociais para os quais ela se destina. Aí você pode imaginar, isso é muito vago. O que são os fins sociais da norma? Vou verificar o que a norma diz. A norma fala numa estrutura obrigacional, o devedor tem que cumprir a obrigação no tempo, local e modo pré-determinados. Aí a gente fica com a seguinte opção: mas eu posso rever o contrato? É essa que tem que ser a discussão. Para rever o contrato, eu tenho que ter alteração das circunstâncias. Aí vem a questão: a alteração das circunstâncias aqui é objetiva ou é subjetiva? Perda de emprego não é questão da base interna do contrato, então é uma questão subjetiva, pessoal. Aí a questão é: eu posso alterar o contrato por simples situação pessoal? Penso eu que se o contrato for unilateral, com base no 480, sim. Se for unilateral. O bilateral, não. O contrato bilateral, por encerrar obrigações para ambas as partes, ele não abre essa possibilidade do devedor pleitear a redução da prestação. O 480 coloca o devedor numa situação de inferioridade, porque só o devedor tem obrigação nesse contrato, só o consumidor, vamos falar lato sensu. Então aí tem uma válvula de escape do sistema, vocês percebem? O consumidor pede para o juiz reduzir a prestação ou modificá-la. Agora, eu não tenho essa válvula de escape em qualquer contrato. O sistema não me deu essa válvula de escape. Então, eu penso que no crédito consignado isso é perfeitamente possível, até mesmo que a pessoa perdeu o emprego. Penso isso que no CDC isso seria perfeitamente possível, porque o CDC é crédito pessoal. Mas vejo com muita dificuldade a aplicação de um 480 nesses termos, sem uma negociação, num contrato bilateral, como um contrato de alienação fiduciária de bens móveis ou imóveis, como um compromisso de compra e venda de imóvel. Aí eu teria uma maior dificuldade, sem sombra de dúvidas. Não porque não fosse talvez até o equitativo em das circunstâncias, mas pela dificuldade que teria o juiz de operar nesse campo assim. Agora, quanto a contratos laterais, eu acho que a gente tem um caminho maravilhoso para crescer no 480, criando o sistema de revisão no Brasil de alteração das circunstâncias pessoais do devedor. Aí a gente tem um campo enorme. Mais alguma pergunta? Nós temos alguns acessos pela internet para aqueles que estão participando via internet, também podem fazer perguntas pelo sistema de ensino à distância. Eu posso fazer uma colocação aqui? Professor Júlio, eu estou muito preocupado. Eu estou. Porque quando ninguém pergunta, alternativa A: o que vim fazer aqui hoje? Lógico. Alternativa B: que coisa mais ridícula isso que esse sujeito falou. Alternativa C: nossa, eu perdi minha academia de hoje aqui. E a alternativa D: porque vamos trabalhar com a B? Não, todas as anteriores estão corretas. Eu vou fazer uma pergunta, professor. Na verdade, é um problema que o judiciário acaba enfrentando. E aí, vinculado à revisão ao Código de Defesa do Consumidor, até para o auxílio. O CDC é matéria de ordem pública. Logo, independentemente da provocação, é possível o juiz exatamente em razão da válvula do artigo 1º.
Como isso pode se dar no dia a dia, até em relação ao superendividado, etc., se não há pedido para esse fim? Se o pedido ele não veio exatamente dentro dessa perspectiva de aplicação do artigo 480, de alongamento da dívida, ou coisa assim, isso é viável, ainda que se imponha a alteração do pedido ou da causa do pedido? Como é que funciona a aplicação exatamente dessa norma da ordem pública? Essas situações, que também é introduzida ao Código Civil, na função social do contrato, na boa-fé objetiva. Quer dizer, qual é o material que o juiz pode se utilizar, ou se ele está fechado aquilo que a parte eventualmente provocou? Ser juiz tem um grande problema, um dilema, né? Porque o juiz às vezes vê injustiças crassas na frente dele e ele fica limitado por conta do princípio da imparcialidade. Convenhamos, né? Quando tem uma norma de ordem pública e de interesse social, como bem lembrou o professor Gilson, eu posso até esperar uma iniciativa do juiz como quebra do princípio da inércia. Até mesmo porque no processo civil contemporâneo, eu não sou a melhor pessoa aqui da mesa para falar sobre o processo civil, o juiz é mais participativo, pelo menos na teoria. Na prática, a gente sabe que estruturalmente isso é muito complicado. É complicado porque a estrutura ela não colabora. Nós temos um Poder Judiciário de São Paulo, que é o maior Poder Judiciário do Brasil. E nós temos, muito cá entre nós, falta de juízes e de funcionários para suprir a demanda. Isso é uma realidade incontestável. Só que isso só sabe quem trabalha no próprio judiciário. O que acaba acontecendo? O juiz que poderia participar, até mesmo de uma maneira mais efetiva, orientando eventualmente as partes a trabalhar dessa maneira, ou ex officio ainda aplicando uma norma de defesa do consumidor, acaba não fazendo, porque não tem a estrutura. Sugestão que eu posso dar, realmente eu acho que nós temos que discutir isso também agora, e passo até essa proposta aqui para a escola, com os outros órgãos do Sistema Nacional de Direito do Consumidor. Porque dentro da realidade do judiciário brasileiro, eu tenho uma inviabilidade prática do juiz conseguir exercer a atividade. E essa atividade já pode ou poderia ser exercida normalmente, até com alguma facilidade, pela advocacia, que é um órgão essencial à justiça, pelo Ministério Público na defesa dos interesses difusos e coletivos, que é um órgão essencial à justiça. Eu posso ter problemas individuais homogêneos, sim, que tem uma grande repercussão social nesse campo do superendividamento, e posso trabalhar com a Defensoria Pública. Mas para isso, realmente, nós precisamos nos mentalizar que rever contrato não é apenas rever nos critérios clássicos. Então a gente tem que fazer o seguinte, vamos combinar e fazer o seguinte, né? O que é clássico é muito bom, mas não sobrevive ao tempo. Nós temos que entender isso. As coisas, elas se modificam porque a sociedade é muito dinâmica. E felizmente, nós temos uma válvula de escape dada por um clássico, há 50 anos atrás. Então eu acho que a gente pode trabalhar com isso. Então o juiz da comarca do interior, parece-me que haverá a possibilidade deles terem acesso aqui à nossa intervenção, que tem um acesso mais facilitado com o defensor público da região, ou eventualmente com o próprio promotor de justiça. Seria interessante ele dar, digamos, essa dica ou essa orientação. É muito importante que nós tenhamos uma cultura de solução dos problemas mais rápido possível. Porque quanto mais rápido possível conseguir solucionar um problema, mais eficiente será o judiciário no quesito celeridade. Né? E eu não vejo estrutura do judiciário para trabalhar com isso, professor Gilson, hoje. Pode ser que tenha no futuro. Mas eu acho que aí os parceiros da justiça são indispensáveis nesse tipo de conversação. Claro, o juiz ele vai encontrar entre 100 processos que ele vai se lembrar, opa, aqui é o 84 do CDC, por exemplo, na combinatória, da obrigação de fazer ou não fazer Código de Defesa do Consumidor. Eu vou aplicar isso de ofício. Mas a demanda ela sufoca bastante o juiz. Né? Mais alguma pergunta?
Bom dia. Bom dia. Parabéns pelo brilhante, pelo amplo horizonte de conhecimento. Eu sou da revista Repórter Justiça. Nós vamos fazer o lançamento nacional dia 8 de dezembro na Praça da Sé, porque Justiça para Todos, no Dia da Justiça. Seria uma revista de real que todo mundo pode ter acesso. Nós ficaríamos honrados com a sua participação e dos parabéns pela organização do evento. Doutor, com relação ao financiamento de veículos, as cláusulas contratuais, além de serem unilaterais, impostas e abusivas, tanto nos processos de busca e apreensão, tem inúmeras irregularidades. Inclusive com relação a indícios de fraude, até nas notificações que algumas empresas de consultoria mandam de Minas Gerais, junto como se fosse de Minas Gerais, mas a pessoa nunca recebeu a notificação. Tem havido inúmeros casos que a pessoa perde tudo que pagou, perde de forma muito arbitrária, abusiva. Estava ocorrendo na 22ª Vara, uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público. Há outros procedimentos nesse sentido, apurar esses indícios, inclusive de fraude, tanto na busca desses veículos quanto nas irregularidades, esses processos que são inúmeros. Obrigado. A pergunta que o senhor coloca é uma pergunta bastante importante quanto à dimensão social dela, né? Decisão do Poder Judiciário, como dizem os políticos, às vezes eles falam isso só para falar, se cumpre, né? Não se discute. Eu tenho para mim alguns senões quanto à constitucionalidade do Decreto-Lei 911 de 69, muito embora o Supremo já tenha falado que é constitucional. Mas não dá então para discutir mais o assunto, né? Também tem alguns sermões com a lei da dação fiduciária e garantia de bem imóvel, que suprime do judiciário uma apreciação grave, que é a da transferência do domínio do imóvel diretamente feita por meio do oficial do cartório, né? Mas as decisões da Suprema Corte brasileira foram muito claras que essas leis têm que ser aplicadas. Com relação ao sistema de retomada dos veículos, o que tem acontecido na prática são duas coisas bastante significativas, penso eu, posso estar equivocado. De um lado, o devedor fiduciário que some com o veículo. Some, o veículo desaparece. Ou ele é desmontado, ou ele passa por aquele processo de esfriamento e depois aquecimento, né? Ou seja, se modifica a identidade do veículo. É uma realidade, vamos falar português claro. De outro lado, nós temos os problemas, sem sombra de dúvidas, da cobrança vexatória, abusiva, que é feita, e às vezes o cometimento de fraudes, como o senhor está bem colocando. Só que fraude não é só ilícito civil, é ilícito penal também, né? Uma fraude dessa é ilícito penal também. O grande problema do Ministério Público, do Judiciário e dos advogados, dos clientes e devedores e dos bancos está, sem sombra de dúvidas, ou em se encontrar o bem quando o bem desaparece, ou pior, em se obter a prova da fraude. Porque o que acontece na prática, e isso é bastante comum com a justiça eleitoral. A justiça eleitoral fica um pouco cruzada de interesses contrapostos de partidos políticos. Os senhores já repararam isso, né? Isso é bastante evidente. E o judiciário, nessa hora, ele fica no fogo cruzado entre os interesses das grandes corporações, e não estou aqui falando no tom pejorativo da palavra, por favor, e os interesses dos consumidores. Alguns que agem de muito boa fé, e outros que, no entanto, por N razões, acabam não sendo leais, né? Então eu não vejo assim uma solução. Essa pergunta que o senhor está me fazendo é uma pergunta de conjuntura política. Para isso a gente precisaria mudar a própria estrutura do regime jurídico e do regime processual desses contratos. Aliás, como temos que fazer isso também dos contratos de seguro. O sistema de seguro brasileiro é um sistema de seguro da década de 70. Como, aliás, temos que fazer isso no sistema bancário. O sistema bancário brasileiro tem uma legislação da década de 60. E que até hoje prestigia os bancos como se o Brasil não tivesse indústria. Porque os bancos vieram para o Brasil com a lei protetiva da década de 60, porque eles teriam vários benefícios.
E o maior deles na época foi a criação da correção monetária em favor deles apenas, a chamada comissão de permanência. Então, não tem. Essa resposta, infelizmente, foge do juiz, eu vejo assim. Porque o juiz ele tem que respeitar a discricionalidade da administração pública, ele tem que aplicar a legislação. A gente tinha que realmente modificar a estrutura desses institutos. Eu fiz questão de me referir aqui a seguro e a bancos, porque o mesmo problema que o senhor falou se verifica também nessas duas áreas, e com bastante profundidade. Violação de boa-fé em contratos de seguro, recusa de pagamento de sinistro de maneira totalmente injustificada, é muito comum. O Ministério Público, eu posso prolongar um pouquinho, vocês permitem? O Ministério Público propôs uma ação civil pública, não fui eu quem propus, eu estou acompanhando agora a ação, na época eu estava fora da promotoria, contra uma companhia de seguros, porque ela adota um procedimento de, quando recusa efetuar para a indenização, simplesmente dizer que recusou, mas se recusa dizer por quê. Ora, numa sociedade como a nossa, uma sociedade high-tech, vamos assim dizer, o que mais se espera das pessoas é informação. Nós estamos numa sociedade pós-industrial que se notabiliza pela informação. Somos consumidores mal informados sobre tudo, até mesmo porque não dá para saber tudo. Se eu perguntar para os senhores se os senhores conhecem 100% as funções de 5 produtos eletrodomésticos da casa dos senhores, os senhores vão falar que conhecem? Só 5. Não precisa pensar muito não. Só 5. Não, porque nós não temos a informação plena das coisas. Então, quem tem a informação não pode sonegá-la, a não ser que a sonegue por uma razão de sigilo legal ou judicial. É um absurdo partes que prevêem situações contratuais, lembram, o contrato é previsão, não poderem ser informadas devidamente umas pelas outras, a pretexto de que isso seria uma questão sigilosa. O argumento das seguradoras é que elas não informam porque isso pode comprometer às vezes o cara que mora no prédio, pode comprometer o fulano de tal. Mas e a parte? A seguradora é parceira do negócio jurídico do segurado ou do zelador da portaria do prédio? Então esse tipo de distorção eles têm que corrigir. Eu vejo com muita preocupação. Acho que alienações fiduciárias em geral, seguros e contratos bancários são coisas que têm que ser modificadas estruturalmente. Isso foge do judiciário. Isso é política pública. Mais alguma pergunta? Alô? Doutor Roberto? Bom dia. Uma dúvida aqui com relação ao contratos de compra e venda de imóveis com hipoteca, em que existe o perdão hipotecário e tudo mais. Tem uma pergunta que quando eu estudei na faculdade, a gente colocava como uma questão até natural quanto à interpretação desses contratos, somente em relação à unilateralidade por parte de quem está fazendo esses contratos, são os bancos. Minha pergunta é a seguinte: esses contratos eles podem ser colocados como contratos de adesão? Indiscutivelmente são contratos de adesão. O artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, quando define contrato de adesão, ele adota uma metodologia muito próxima à de um autor argentino chamado Juan Rezónico, que foi trazida pelo Brasil pelo meu grande amigo, saudoso professor Carlos Alberto Pittar, que a ideologia de que os contratos de adesão são gênero. E aí há várias categorias de contratos de adesão: os contratos predispostos por uma das partes, os contratos formulários, que são elaborados por terceiros, e os contratos necessários, que eles são pressupostos necessários de existência de outros contratos. Então, sem sombra de dúvidas, são contratos de adesão. E ainda mais tratando de Código de Defesa do Consumidor, muito cá entre nós, eu não sou inimigo de banco, aliás, me dou muito bem com vários advogados de banco, sou correntista de banco, é óbvio, né? Mas não se aplicar a Código de Defesa do Consumidor no banco é só no Brasil que se discutiu isso por 10 anos. A primeira lei protetiva de consumidor na Europa foi uma lei francesa de proteção do consumidor contra juros bancários, e é do século XIX.
E a gente ficou discutindo aqui, quando o Código de Responsabilidade entrou em vigor, durante 10 anos se aplicava o Código de Responsabilidade para os bancos. Vocês percebem a idiosincrasia das coisas? Por quê? Porque a nossa estrutura política tem que modificar os estamentos do sistema financeiro nacional, do sistema securitário brasileiro, para que a gente possa acompanhar o que está acontecendo no Brasil hoje. O Brasil de hoje não é o Brasil de 64. Tem a interpretação do senhor do 480, da alteridade, a interpretação, a aplicação da 480? É que aí não dá. Mas no contrato específico aí não daria, porque eu tenho um contrato bilateral. E essa é a questão que eu fiquei em dúvida. Você falou bilateralidade. Quando eu sustentei o 480, o 480 me parece extraordinário por contrato de financiamento puro, ainda que seja com garantia. Mas contratos desses de natureza complexa, como é o caso do compromisso com pré-venda com pacto de hipoteca, onde o próprio imóvel acaba sendo hipotecado, as alienações oficiais de garantia, eu também de contratos bilaterais. Esse é o problema. Obrigado. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Se não há mais uma pergunta, tem mais uma pergunta. Faremos os sorteios daqui a pouquinho. Uma última pergunta, depois abriremos para os sorteios dos outros. Alô, estou derradeiro porque eu estou vendo como formular. Eu vou tentar colocar para o professor. Professor, é o seguinte, até tanto na explanação do senhor quanto na do professor Nelson Nery semana passada, e isso é a lição mais valiosa assim, que eu trouxe da faculdade, e ficou muito enfático nas duas aulas, o ditado entre a justiça e a lei, opte pela justiça. Eu sou aqui do juizado especial, que tem o princípio da simplicidade, informalidade, etc. Mas eu vejo, mesmo com esses princípios, a dificuldade de estar fazendo valer isso, né? Ficou muito enfático também a exegese social, digamos assim, que o senhor colocou aqui. Causa muito lá dos reclames a questão aí dos juros abusivos, etc., né, nos contratos bancários. Isso é uma matéria lá que a gente tem dificuldade de apurar por conta da perícia técnica contábil, né? Mas eu queria chamar a atenção também para uma outra questão. Ainda que havendo a apuração disso e, né, vendo aí a excessividade, né, então teoria da onerosidade, penso eu, né, tem uma interpretação que diz a usura legal, que é o termo pejorativo que se usa, né? Os juros bancários, apesar de imorais, são tidos como legais. Eu acho complicado isso. Bom, eu vou tentar fechar. O que o senhor sugere no âmbito dos juizados para a revisão disso, que seria a melhor forma de, né, se reclamar isso no âmbito dos juizados e perdi o fio da meada, desculpa. Nada para entender, porque vai ficar trabalhando. Se eu estiver errado na resposta, eu corrijo, tá bom? Na verdade, a questão dos juros é uma questão extremamente tortuosa, como é a questão do preço abusivo, né? Preço abusivo, juros abusivos são duas coisas altamente complexas. No direito brasileiro, a gente não tem uma definição de preço abusivo pacífica, mas vamos trabalhar com ela para poder dar a tua resposta. A lei dos crimes contra a economia popular, ela estabelece que seria crime de usura
a prática de preço superior a 20% da média do valor do mercado. Isso é indicativo. O direito fala circularmente que o preço deve ser certo, justo e verdadeiro. Qualquer curso de direito civil tem isso, essa informação. Então nós temos aqui dois indicativos para trabalharmos. Quando eu trabalho com a ideia de juros, eu não trabalho com a ideia do preço principal. Eu não trabalho com o chamado valor principal. Eu trabalho com uma remuneração de capital. Juros são remuneração de capital. Ou remuneração de capital por conta de mora, ou por conta de compensação. Essa compensação ou é a remuneratória comum, ou é a compensação por perdas e danos. É isso, em resumo, síntese, o negócio dos juros. Eu tenho um capítulo só sobre juros no volume 2 de obrigações. O que eu vejo particularmente é que discutir os juros em si, ou o preço em si, é muito complicado. E que a melhor saída, isso a gente vê até na experiência nossa de promotoria, é você discutir a informação adequada com relação ao impacto que os juros causam no orçamento da pessoa. Por quê? Porque o grande problema da pessoa, para ela debater no judiciário, não é na verdade se os juros são altos. Porque ela, quando contrata, ela tem uma ideia de que ela pagará um X de prestação e que aquela prestação caberia no seu orçamento. O grande problema da pessoa é que a pessoa não compreende que o impacto dos juros na contratação fez com que o seu orçamento e sua previsibilidade fosse estourada. Dentro dessa previsibilidade estourada é que eu volto de novo à pergunta: poderíamos rever o contrato? E aí voltamos como o cachorro correndo atrás do rabo para aquela observação. Se os contratos forem unilaterais, penso que podemos trabalhar tanto com a base objetiva do contrato. Não posso dizer que os juros sejam por conta de um índice abusivo, mas eu posso trabalhar com a base subjetiva da informação adequada, porque direito à informação é dever anexo à contratação, fruto da boa-fé objetiva e do princípio da confiança contratual. Então aí sim eu acho que seria o melhor, ao invés de discutir se seria 5, 6 ou 7. O Ministério Público propôs uma ação civil pública contra vários bancos aqui em São Paulo, questionando o spread bancário. E essa ação foi julgada improcedente pelo juiz, e eu vou ser sincero com os senhores, eu achei que os colegas erraram na procuração, é uma questão de convicção pessoal. Então, eu não estou falando aqui em nenhuma crítica, que a ação está super bem feita, é um brinco de peça, uma petição inicial maravilhosa, só que eu achei que eles erraram na concepção da ação. Porque tem algumas coisas que ficam complicadas para a gente discutir, até mesmo judicialmente, porque o juiz não é matemático financeiro, tem que saber matemática financeira. O juiz não é dono de oficina, mas tem que saber tudo sobre carro. O juiz não é aplicador do mercado financeiro, mas tem que saber tudo sobre oscilação dos juros no mercado financeiro. Então é muito complicado. Agora, trabalhando-se com a estratégia da informação, se ela for adequada ou não para o caso concreto, eu acho que aí nós temos um belo campo para trabalhar para a revisão judicial. Acho que aí seria uma boa oportunidade. Vamos passar para o sorteio. Infelizmente, hoje nós não temos sorteio eletrônico, daí porque estamos com as listas, e o professor Cerise vai fazer a escolha do critério próprio dele. Vai fazer a revisão do nosso sistema e vai escolher dentro de um critério de revisão para a escolha dos dois alunos, dos dois que serão sorteados. Bom, eu acho o seguinte, nós temos que primeiro então começar. Se são dois livros, então o critério básico, vamos falar assim: em primeiro lugar, virar a lista. Segundo lugar, sexo. Um livro para uma pessoa de sexo feminino, outro livro para uma pessoa de sexo masculino. Pronto, está bem lembrado. Já equilibramos, né? Então vamos buscar o equilíbrio da relação jurídica agora. Vamos trabalhar com o seguinte sentido. Eu acho que é justo, professor, que a gente entregue para o funcionário que tem mais tempo de casa. Agora vai ser difícil. Vamos lá. Posso?
Quem aqui tem mais de 10 anos de poder judiciário? Vou tentar ser mais livres. 15 anos. 20 anos. Vocês estão conservados, hein? Olha a maravilha da tecnologia, não? Impressionante. Depois eu quero que vocês me deem o nome de dermatologista de vocês. Então vamos lá. Então eu vou ter que trabalhar então agora com uma outra ideia. Hoje é o dia 12 de agosto. Quem faz aniversário no mês de agosto? Desses 20 que trabalham mais há 20 anos. Uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Temos uma só pessoa do sexo feminino com mais de 20 anos que faz aniversário no mês de agosto. Então, a senhora me diz. Agora vamos para as pessoas do sexo masculino. Tem um outro livro. É impressionante como as mulheres gostam de gente de família, não? Trabalha com isso. Então, para os nossos irmãos do sexo masculino, vamos lá. Nós temos quantas pessoas que trabalham mais de 20 anos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem faz aniversário no mês de agosto? 2. Quem faz aniversário na primeira quinzena? Quem faz aniversário no dia 13 de agosto? 3. É que eu faço, então beleza. Então vamos lá. Quem faz aniversário mais próximo do dia 12 na primeira quinzena? Que dia você faz aniversário? Vamos lá. 13. Dia 8. Oi? Dia 8 Semana que vem teremos a continuidade com a aula do professor Antônio Carlos Marcato sobre o projeto Críticas ao Projeto do CPC. Obrigado, até semana que vem.